Louvado seja Deus nosso Senhor. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar apenas mais um corinho acerca da família. Aleluia. Pois hoje, pela graça de Deus, vamos terminar este assunto sobre a família. Amém. Aleluia. Que Maravilha é ser uma família, uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Cante conosco, prezado telespectador. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Esta é a família de Deus, Aleluia. resgatada no Calvário com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pertence o louvor, a honra, a glória e a adoração. Porque só Deus é Senhor, além de Deus, outro Deus não há. Aleluia. Ele é o autor da vida, revelou-se em carne e ele em carne diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Aleluia. De maneira que quem tem Jesus tem a vida. Yes, Quem não tem aleluia. Jesus não tem a vida. Amém. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas. Pois vamos anunciar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias, porque elas são verdadeiras. Aleluia. São todos muito bem-vindos a este programa. Que o Senhor ricamente vos abençoe. E tanto quanto estiver ao vosso alcance, pedimos que repartam estas mensagens com o vosso próximo. Amém, meu Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Minha esposa convosco. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus, porque mais uma vez estamos neste lugar para exaltar e glorificar o Senhor, para lhe dar a glória, o louvor e a adoração, para lhe agradecer a misericórdia, o amor que Ele tem tido para conosco, pois, aleluia, Ele salvou-nos. Ah, glória ao nome do Senhor. E quando nós pensamos, aleluia, naquilo que Jesus fez por nós, então a nossa alma se alegra e canta, aleluia, Graças glórias a Deus. É isto que me faz cantar, Glória. aleluia. É saber que não há condenação alguma É verdade. para aqueles que estão em Cristo É, sim, Jesus. Senhor. Aqueles que colocaram, aleluia, a sua vida nas mãos do Cordeiro de Deus. Glória. Porque Ele
Ele tem cuidado de nós. Foi Ele que morreu, mas não ficou pendurado na cruz, não. Aleluia! Ao terceiro dia Ele ressuscitou e está junto do Pai a interceder por si e por mim. Glória ao nome do Senhor. Não é isto maravilhoso? Sabermos que não estamos sozinhos nesta vida. Aleluia! O Senhor está conosco por onde nós formos, pois somos o recipiente, aleluia, do seu Espírito. Glória ao nome do Senhor. Como é glorioso dar glórias ao Cordeiro de Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E vamos orar para que o Senhor abra o vosso entendimento e o vosso coração para guardar a palavra santíssima do Senhor, porque é esta palavra que nos transporta da morte para a vida. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar por aqueles que pedem as nossas orações, por aqueles que necessitam tanto delas, glória a Deus, por aqueles, aleluia, que precisam de uma palavra de conforto, de carinho, quando estiver ao seu alcance. Querido irmão, compartilhe esta palavra e dê uma palavra de consolo àqueles que a não têm, porque há muitas lágrimas que não se veem, mas o Senhor as vê e conhece as necessidades de cada vida e de cada coração. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos ao Teu santíssimo e bendito nome, por podermos estar na Tua presença. Ó Senhor, com um coração agradecido, com uma alma grata, que Tu salvaste, que Tu regeneraste, com o Teu precioso sangue lá na cruz do Calvário. Senhor, não somos preço de prata nem de ouro, mas preço da vida do Cordeiro de Deus. Aquele que foi imolado por nossos pecados, aquele que ressuscitou e está junto ao Pai a interceder por cada um de nós. Maravilhoso Deus, maravilhoso Senhor, maravilhoso Criador. Misharabaia, Rakandalamara, Kassatayandi, Ikamaya, Masaya, Shalarabavayandi, Isharabayanda, e Jesus amado, Raboni, Machai, aleluia. Receba a glória, receba o louvor, receba a adoração, receba a gratidão das nossas vidas, aleluia. Lembra-te daqueles que estão vendo e ouvindo e que precisam, Senhor, que a tua mão poderosa, aleluia, esteja sobre as suas vidas, Senhor. Tu és grande e poderoso para fazer mais e melhor do que aquilo que nós sabemos pedir ou pensar. Tu conheces as necessidades. Abençoa, salva, cura, regenera, transforma, liberta, Senhor. Dá glória ao teu nome. Paizinho querido, dá glória ao teu nome. Aleluia. Abençoa o teu servo e inspira, ó Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 E nós vamos, antes de ler a Santa Escritura, mostrar a nossa introdução. Este é o último programa sobre os deveres familiares. Programa número 6. O amor na família. Amar uns aos outros é um dever. E um dever significa a obrigação resultante dos preceitos da honra. O exemplo máximo de Deus sobre este assunto está em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos falar, como disse, no amor da família, o amor na família. E vamos ler a Santa Escritura em Romanos, capítulo 13, verso 8, ao verso 10, que diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás,
não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E depois de termos lido a Santa Escritura, nós vamos falar um pouco sobre o muito que ela diz. Como já foi anunciado, este programa finaliza os assuntos de deveres familiares e este fecha com o amor na família. Com esta mensagem estamos, portanto, dando fim a esta série de programas sobre os deveres da família. Nesta mensagem focaremos vários aspectos, tais como sobre o tema. Em primeiro lugar, o amor é um dever para com o próximo. Em segundo lugar, o amor de mãe. Em terceiro lugar, os filhos no lar. E em quarto lugar, a exortação de Deus aos filhos. De tudo o que temos já ministrado sobre pais, filhos, marido e esposa, ainda Deus tem algo para nos dar, para nos lembrar daquilo que nós temos responsabilidade de uns para com os outros. Em primeiro lugar, então, o dever de amar. A Escritura Sagrada diz que é um dever amar. Segundo o texto sagrado de Romanos 13, o amor é, portanto, um dever. O amor ou amar é um dever de cada um de nós. E, naturalmente, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E é também para ser exercido no nosso próximo, e este dever precisa de estar em evidência nas famílias cristãs, como foi dito e foi feito no passado. A definição do amor, ou do amar, é ser-se de afeição profunda, ou sentir ternura, é querer bem. Essa é a definição. E esse amor, Deus o praticou de uma forma excelente, que nós não podemos. Ele deu o seu Filho em resgate das nossas almas, porque nos amou. Como já foi lido em João 3 e verso 16. Este é o supremo exemplo de Deus para conosco. Portanto, Deus é amor, Ashia Burabacia, e mostrou no Calvário quanto nos amava. E Jesus disse, antes de morrer, no seu ministério ainda, diz, ninguém tem maior amor do que este de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. João 15, em verso 13. E foi por ti, e foi por mim, que Jesus Cristo se deixou imolar, se deixou crucificar para nos salvar. Esse é o maior exemplo de amor, é dar a vida para nos livrar da morte eterna. Portanto, devemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, mas entre nós, entre a família e aqueles que são nossos irmãos e até para com os nossos amigos, isto deve estar na prática. Querer bem, fazer bem e não querer mal ou fazer mal. Um dever significa, segundo os livros, obrigação resultante dos preceitos de honra, ou aquilo a que cada um de nós está obrigado. Existem duas coisas importantes para ser ouvidas. Em relação com a nossa dívida de uns para com os outros, pois que devemos, não devais nada a ninguém,
a não ser o amor. Portanto, em relação com essa dívida de uns para com os outros, Paulo disse em Romanos 1, verso 14, que era devedor de lhes anunciar o Evangelho tanto a sábios como a ignorantes. Nós temos uma dívida para com os outros. Essa dívida foi colocada sobre os nossos ombros por Deus quando nos chamou. Deus nos chama com propósitos de sermos diferentes, sermos seus filhos, sua família e também seus servos. E Ele nos ensina o que devemos fazer. Em relação com o temor que a Deus se deve, esta é a segunda coisa, dizem Eclesiastes 12, verso 13 e verso 14, estas palavras: de tudo o que se tenha ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é um dever de todo homem. É um dever amar e é um dever temer ao Senhor. Além de ser um dever, e todos nós somos devedores de uns para com os outros, e segundo o texto já lido, amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus disse que o amor é o total cumprimento da lei. O total cumprimento da lei é o amor e os profetas. Lei e os profetas, como disse Jesus em Mateus 22, 35 a 40. De maneira que tudo se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque este foi o exemplo que Deus deu ao mundo na morte e ressurreição do seu Santo Filho, Jesus Cristo. E esse amor, esse próximo, melhor dito, mais próximo de Deus para ser amado como a nós mesmos, é a família, é a esposa, são os filhos e vice-versa. Nós já temos dito que a esposa faz parte do esposo e o esposo da esposa são dois, uma carne, como Jesus ensinou em Marcos 10 e verso 8. Portanto, a esposa é a mais próxima, os filhos são os mais próximos de nós. Amarás ao teu próximo como a ti mesmos. Em Efésios 5, 28 e 29, ensina desta forma: assim como Cristo amou a Igreja e assim mesmo se entregou por ela, assim devem os maridos amar as suas mulheres, porque ninguém aborrece a sua própria carne. Portanto, se assim é, devemos amar os outros como a nós próprios. Vejamos 3 princípios. Primeiro, este princípio de amar, além de ser um novo mandamento de Cristo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, João 13 e verso 34, é o atributo da natureza divina no homem que ele criou e recriou. Deus é amor. E ele incute em nossos corações essa natureza divina do amor. 1 de João 4 e verso 8. O segundo, esse amor revela a nova natureza que o homem possui devido à sua regeneração espiritual. É uma nova criatura, é família de Deus, é membro do corpo de Cristo, é diferente, tudo se fez de novo. Em João 4, verso 7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade, ou amor na prática, é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Terceiro, o amor nas pessoas, que revelam uma nova forma de conduta moral e espiritual. Em Romanos 13 e verso 10 afirma: o amor não faz mal ao próximo, mas o reverso da medalha é: faz bem e até ama os seus inimigos, porque este é um ensino sagrado. Claro que ninguém pode receber este ensino se não compreender primeiro aquilo que Deus fez por ele no Calvário.
Em Romanos 12, verso 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isto, na prática, revela que existe pessoas, existe nessas pessoas uma nova natureza, a natureza de Deus. O Senhor disse: se alguém te der numa face, oferece-lhe outra. Se alguém te fizer andar uma milha, vai com ele duas. Se alguém te tirar a capa, não negues o vestido, etc, etc. Tudo isto faz parte da nova natureza de Deus, daqueles que são a Deus convertidos. O amor na prática chama-se caridade. Existem, pelo menos na leitura que eu vou fazer, 8 nãos sobre a caridade. O amor na prática chama-se caridade. E como ia dizendo, existe 8 nãos sobre a caridade que todos nós devemos conhecer e praticar como filhos de Deus. O não, na nossa língua, é uma partícula negativa. Mas estes nãos são nãos positivos. É diferente a história. Vejamos, então, esses 8 nãos. 1 Coríntios 13, verso 4 ao verso 7, revela que a caridade é sofredora, é benigna. Primeiro não. Não é invejosa. Não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Eu creio que são 9. Não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. O amor na prática nunca falha. Pergunto, por que é que nunca falha? Diz a Escritura. Porque ela é a natureza de Deus em nós. É por isso que nunca falha. Deus é caridade. Deus é amor, 1 João 4 e verso 8. E um grande exemplo de amor está na história de Jacob, que para possuir a mulher que amava, teve de trabalhar 14 anos para que fosse sua esposa. Gênesis 29, verso 9 ao verso 30. E o verso 18 dessa mensagem afirma que Jacó amava a Raquel. Um escritor diz que Leia representa a nação de Israel, mas que Raquel é simbólica da Igreja de Cristo. Os casamentos por interesse não dão bom resultado. Em Provérbios 5 e verso 19 ensina que a esposa é como uma cerva amorosa e gazela graciosa. Acerca deste amor conjugal, ele é descrito em tom poético por Salomão, em Cantares 8, verso 5 ao verso 7, que devemos ler de vez em quando. Em Efésios 5 e verso 25 diz: vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o verso 24 afirma: de sorte que como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Como Cristo amou a Igreja, assim os maridos amam as esposas. E como a Igreja está sujeita a Cristo, assim as esposas estão sujeitas ao esposo, conforme já temos falado noutras ocasiões. O amor na família começa com o esposo e a esposa vivendo segundo o ensino, com sinceridade, o ensino divino, com sinceridade, com retidão, com respeito e com caráter cristão que Deus modificou naquelas pessoas que a Deus se convertem. Porque só assim se compreende que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. 2 Coríntios 5
e verso 17. Em segundo lugar, o amor de mãe. Amor a Deus, amor ao próximo e o amor de mãe. Ser-se mãe não significa que gerou um ou mais filhos somente. Ser-se mãe significa muito mais do que isso. Ser-se mãe não é criar um filho e matar o outro. Isso não é uma mãe. E nestes dias, muitas mães, por motivos fúteis, mandam matar os seus filhos no seu ventre pelos médicos, pelas parteiras, por abortos que as leis das nações permitem. E tais pessoas passam, ou pensam, melhor dito, que não serão punidas porque as leis das nações o permitem e podem matar à vontade. Mas as leis das nações não contam para Deus e suas leis que diz não matarás. Não há lei de pátria alguma que se sobreponha às leis de Deus. Pelo contrário, as leis de Deus estão sobre tudo e sobre todos. De maneira que quem ama não mata. O amor não faz mal a ninguém. Mas existem outras leis que as condenam, como estávamos falando, e se não houver arrependimento, essas são as leis do nosso Criador e Senhor. Há muito que Deus tem avisado que todas as almas dos homens são minhas, são dele. Ezequiel 18 e verso 4. É Deus que gera no ventre de uma mulher um filho que pertence a Deus, é a herança de Deus. Nós temos que saber estas verdades. Pelo contrário, Deus ensina-nos a livrar os sentenciados à morte e livrar o sangue inocente. Salmo 79, 11, Salmo 94, verso 20. O sexto mandamento do Decálogo, dos 10 mandamentos já ditos há muitos anos por Moisés, é livrar os sentenciados à morte. Não matarás. E Jesus deixou bem expresso este assunto, repetindo esse mandamento em Mateus 5, verso 21, dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Queremos nós enfrentar o tribunal de Cristo neste assunto. Será réu de juízo. As pessoas serão punidas eternamente no inferno, onde há pranto e ranger de dentes. Isto para aqueles que creem, porque há muitos que voltam as costas à palavra de Deus, mas ela permanece para sempre. Não matarás, mas qualquer que matar, Jesus disse, será réu de juízo. Deus julgará essas pessoas e serão condenadas. Jesus disse que o diabo é que veio para matar, destruir e roubar. Ele veio para dar vida, e vida com mais abundância. O amor na família e, particularmente, deve refletir-se em todos os seus membros. Pai, mãe e filhos. Esposo, esposa e filhos. Uma mãe que ama nunca mata nem manda matar seus filhos porque os ama, sente por eles ternura. É incrível que haja uma mentalidade arruinada por Satanás de tal forma que não veja que uma criancinha formada é tão pequenina que as pessoas vão matar aquela vida. E se matasse a mãe em vez do filho? Será que essa mãe gostaria? Uma mãe que ama não mata, sente ternura pela sua criança.
As duas meretrizes do tempo do rei Salomão são a resposta ao amor de mãe. Em 1 de Reis 3, verso 23 ao verso 27, a história conta que duas meretrizes ambas tiveram um filho e, se deitando de noite, uma dessas crianças morreu porque uma das mulheres se deitou sobre a criança, etc, etc, etc. E no final foram perante o rei para disputar a criança viva. A criança é minha. E a outra dizia, não, a criança é minha. A outra dizia, a criança é minha. A outra dizia, não, a criança é minha. E Salomão resolveu o assunto. Trazei-me uma espada, cortei a criança ao meio e dai metade a cada um, a cada uma. Mas sabe como é que o rei julgou? Julgou pelas palavras da verdadeira mãe. De maneira alguma mateis a criança, dai a criança viva. E isto, o juiz julgou segundo as palavras daquela mãe que sentia ternura para aquela criança, não se importava de ficar sem ela, tampouco que não matassem aquele menino ou aquela menina. Parece que era um menino. De maneira que Salomão agiu de acordo com a reação da verdadeira mãe. De forma alguma mateis a criança. E Salomão disse, dai a esta criança porque ela é sua mãe, porque sentiu ternura, amor por aquela criancinha. Louvado seja Deus. Eu pergunto, será que podemos aprender alguma coisa com esta meretriz? Em Isaías 49, verso 15, diz, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria no seu ventre que não se compadeça dele? Compadecer significa compaixão e compaixão significa pesar, sentimento, ajuda, etc. Eu compreendo que essas duas mães, tanto esta como a outra, compreendiam o que é amar os filhos e temer a Deus, que finalmente é o autor dessa vida. A mulher que cria o seu filho no seu ventre tem que se alimentar para alimentar o filho, por exemplo. A outra não se importava que a sua adversária ficasse com o seu filho porque sentia ternura por ele, etc. No tempo de Jesus houve uma mãe que nem israelita era, mas foi ter com Jesus para que libertasse a filha. Mateus 15, 21 a 28. Sabe porquê? Porque amava a sua filha e via o seu sofrimento de ser possuída por um espírito maligno. E o final da história é que, à distância, Jesus libertou aquela filha por causa do pedido daquela mãe que amava a sua filha. No Calvário, quando todos se puseram de longe, Maria não tinha qualquer receio de estar junto à cruz, porque era o seu filho. João 19, em verso 25. Minha mãe, minha própria mãe, gerou 12 filhos. E há coisas que nunca esquece na vida, na nossa meninice. Ela dizia, uma mãe é sempre uma mãe, nem que ela seja uma pedra. Essas coisas não passam da nossa mente na nossa própria meninice. Minha mãe amava os seus filhos, teve 12, não matou nenhum. Morreram alguns naturalmente, etc. Terceiro lugar, os filhos no lar. Uns a dizer-se que um lar sem filhos é como um jardim sem flores. Você já viu um jardim sem flores? Os filhos são a alegria do lar. E somente assim se compreende o que realmente é uma família completa. E os pais têm a responsabilidade de criar os filhos nos moldes bíblicos. Quanto aos filhos, diz a Escritura que eles não são nossos, como temos dito muitas vezes. Eles são herança do Senhor. Uma família gera filhos
para os entregar ao seu Criador. Portanto, tem que os educar como Deus ordena. Todas as pessoas em autoridade escolar deste mundo deviam ouvir e compreender que os filhos dos outros que eles estão ensinando em qualquer coisa não são nem dos professores, nem dos pais, mas que pertencem a Deus. Claro que os progenitores são progenitores, já se vê, mas eles são herança do Senhor. E essa herança de Deus, para mim, se compreende de duas formas. Primeiro, e não significa que herda algo de alguém. E em segundo lugar, esse alguém, neste caso, é Deus, que é o autor dessa herança, dessa vida. Em Deuteronômio 28, verso 11 diz: e o Senhor te fará abundar em bens em fruto do teu ventre. É Ele que cria no ventre da mãe aquilo que entende, seja homem, seja mulher. É Deus que nos gera e sabe com antecedência, como está escrito no livro de Jeremias, aquilo que as pessoas vão ser. Podemos dizer amém? Os filhos são herança de Deus. Em Gênesis 33, verso 5, e Gênesis 48, verso 8 e verso 9, ensina que Deus nos dá graciosamente os filhos. Ele nos dá. No Salmo 128 afirma que os filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E como muitas vezes temos dito, Deus exige a educação da sua herança nos seus moldes previamente escritos neste livro sagrado. Em Provérbios 22 e verso 6, muitas vezes se diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e instruir é ensinar, é lecionar, é transmitir conhecimento, é informar, é transmitir educação, e essa instrução também traz a correção de Deus. Uma coisa não pode estar fora da outra. Em Provérbios 3, 11 e 12, afirma: filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Diga, a correção do Senhor. Nem tem nojo da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, e como o pai ao filho a quem quer bem. Em Hebreus 12, verso 9 e verso 10, temos ali que os pais corrigem os filhos como bem lhe parece. Esta doutrina é um ensino, e fora disto é humano, é espúrio e é diabólico. Isto porque temem ao Senhor, os pais corrigem os filhos porque temem ao Senhor e criam a herança de Deus segundo a sua santa vontade. Se os políticos temessem a Deus e lhe obedecessem, teríamos outra educação, outro ensino e um mundo totalmente diferente. Porque quem está em Cristo é uma criatura nova. As coisas velhas passam e tudo se faz de novo. Louvado seja Deus. Quarto lugar, e para finalizar, a exortação de Deus aos filhos. Em Provérbios 10, verso 1 diz: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco, falta de compreensão, é tristeza de sua mãe. Ser-se exortado é ser-se advertido por Deus. É quando recebemos a advertência. Ela é um aviso de que algo não estava bem na nossa vida. Uma família é como a Igreja de Cristo. Amam-se mutuamente, com todo respeito e harmonia. Trabalham e vivem para um bem comum. Ser uma família diferente. A família de Deus. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. É uma família diferente.
É uma família de pessoas santificadas. É uma família de herdeiros de Deus. É uma família de cidadãos do céu. Louvado seja Deus. Em Provérbios 27, verso 11, diz: Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração para que tenhas alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Em Provérbios 4, 1 e 2, afirma: Ouvi, filhos, a correção do Pai. Estai atentos para conheceres a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Provérbios 6, verso 20 ao verso 23. Ensina, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões do coração são o caminho da vida. Mandamentos do pai e da mãe para um bom fim são os caminhos da vida. Podemos dizer todos amém? Em Marcos 7, verso 10, Jesus disse: Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Os filhos devem ter um freio na sua boca quando falam com os pais. Que diz você do seu pai e da sua mãe quando se encontra com eles? Efésios 6, verso 1 ao verso 3, diz: Filhos, sede obedientes a vossos pais. Existem coisas que são básicas nas famílias tementes a Deus. Já desde o Velho Testamento se aprende desta doutrina. As famílias iam aos lugares onde se ensinava a cultuar a Deus e a buscar a sua ajuda no tempo das angústias. Segunda de Crônicas, capítulo 20, revela toda a nação em angústia pedindo ajuda a Deus por causa do maligno, por causa do seu inimigo. Eu não tenho aqui, mas de momento, mas há um quadro duplo que quando o povo se reúne, todos estão de joelhos, pai, mãe e filhos, a orar. Isso no passado, 20, 30 anos atrás. Mas nestes dias, quando se visitam, cada um tem o seu telemóvel. Desde o passado, cristão é diferente, meu caro. Há tempo para todas as coisas, sim senhor. Temos uma vida diferente do que há 30 anos atrás, eu compreendo. Mas a palavra de Deus não muda. E já no passado, quando a angústia chegou à nação dos judeus, por causa do inimigo, todos eles foram pais, mães, filhos, todos foram pedir misericórdia ao Senhor, ao lugar aonde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Diz em 2 Crônicas 20, verso 13, que todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos e toda a família junta, orando a Deus, pedindo a Deus que os ajudasse por causa do inimigo. A Bíblia diz: ensina ao menino no caminho em que deve andar. Para onde vão os nossos filhos? Se nós vamos para o culto, vão eles para o mundo, para os bailes, para os shoppings, para um lado ou para o outro, ou vão connosco ouvir a palavra de Deus? Estas coisas são básicas. 2 de Crônicas 20. Eles estavam em aflição, mas não só em aflição, cada dia que passa todos nós devemos buscar ao Senhor, e isto é, enquanto se pode achar, e estas palavras já vêm de há milénios atrás. Louvado seja Deus. E para finalizar, o amor não faz mal ao próximo. Claro, o amor é caridade.
E Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós. João 15 e verso 12. Pergunto, fazemos nós isso? Em 1 João 4, verso 7 e verso 8 afirma, amemo-nos uns aos outros porque a caridade é de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. E com isto nós temos terminado este assunto dos deveres familiares. Se Deus permitir, no próximo domingo, a esta mesma hora, estaremos juntamente convosco. Até lá, que Deus vos abençoe. Amém e amém. Thank you.